Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 36. Amém? Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com óleo. Aliás, ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos, leva o teu pensamento até a sala do trono neste momento. Espírito Santo, nós estamos aqui e nós cremos, meu Deus, que tu és tudo para nós. Sem ti nós não somos nada e nem ninguém. Tu és a razão de estarmos aqui. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e aviva-nos, ó Deus, porque clamamos por Ti nessa noite. Sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Sem Ti nós não podemos fazer nada, e pedimos que o Teu Santo Espírito venha sobre nós nesta noite. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar, querido. Nós cremos que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, amém? O nosso Deus, Ele tem projetos e planos extraordinários para a nossa vida. Mas para que isso seja construído na minha vida, nas nossas vidas, nós precisamos entender do relacionamento que nós temos com Deus. Ele não pode ser um relacionamento, querido, superficial, nem artificial. Ele precisa ser um relacionamento verdadeiro e profundo. Lá em João capítulo 4, no versículo 23, a Bíblia nos diz assim, que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em... Então Deus está à procura de quê? Adoradores verdadeiros. Deus está à procura de adoradores verdadeiros. Deus não está à procura de rico ou pobre. Deus não está à procura de preto ou branco, de homem ou mulher.
Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adora em espírito e em verdade. Mas para adorar em espírito e em verdade, você precisa entender que o relacionamento com o Pai tem que ser um relacionamento profundo e verdadeiro. Não adianta você simplesmente dizer que adora a Deus, mas não tem profundidade. O relacionamento de adorador verdadeiro não é um relacionamento de superficialidade, é um relacionamento de profundidade. E o Senhor nos convida a ir mais profundo. O Senhor nos chama para ir mais para dentro do mar. Na visão de Ezequiel, ele diz que as águas davam nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, depois não dava mais pé. Eram águas profundas. Então isso fala de um relacionamento com Deus. E voltando aqui ao texto, a palavra de Deus nos diz, no versículo 36 e diante, nos conta uma história. Essa história ela está colocada no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no de Mateus. Nos 4 evangelhos essa história ela está escrita, só que de pontos de vista diferentes, contando a mesma história. Ela vai estar lá em João capítulo 12, ela vai estar lá em Marcos capítulo 14, em Mateus capítulo 26 e Lucas capítulo 7. Nós vemos que essa Maria aqui, essa mulher, é a irmã de Marta, que era irmã de Lázaro. Está lá em João 12. E essa mulher entra dentro da casa de um fariseu. Você precisa entender o que é isso. Porque às vezes você fala assim, a casa de um fariseu. Não, era um religioso, uma pessoa que não se misturava, é uma pessoa que se achava melhor do que os demais. Mas ele convidou Jesus. Deixa eu falar algo para você, independente de qual classe você seja, independente de qual cor você é, se você convidar Jesus, ele vai entrar. Mas o que vem logo depois do convite, meu irmão, é o relacionamento. O que vai definir quem você é e será é quando você convida Jesus. O que você vai fazer com esse convite logo após? Aquela mulher entrou na casa do fariseu sem ser nem convidada, mas ela tinha já estado com o Senhor Jesus, ela tinha um relacionamento com Jesus de ser discípula dele. Mas os fariseus olharam ela como o quê? Uma pecadora. O título que está aqui na Bíblia é a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Por quê? Porque as pessoas a tinham como uma pecadora, e como de fato era. E outros textos dizem que Jesus expulsou os demônios dela. Então, mas ali estava o quê? Uma pecadora arrependida, uma pecadora que se prostra, que adora. Então mergulha comigo nesse texto, que você vai entender que o que Deus quer de mim, de você, é relacionamento desde sempre. Desde sempre Deus fez o homem para se relacionar com o homem. Quando você vê Adão, a Bíblia diz que Deus criou Adão. Amém? Ninguém veio do macaco aqui não, amém? Ninguém crê nisso não, né? Pelo amor de Deus. Nós vamos de Adão. E Adão era inteligente, né? Forte, bonito, saudável. Entendeu? Foi feito pelas mãos do Pai. E olha só, quando Deus faz Adão, Ele fez Adão para se relacionar com ele. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha visitar Adão para trocar uma ideia com Adão. Todos os dias Deus tinha relacionamento com Adão. Então nós precisamos entender que um relacionamento com Deus, ele precisa ser diário. Ele não pode ser só domingo à noite, num culto. Aqui é alimento, aqui é direção. Aqui Deus, né? Existe um mistério. O apóstolo Paulo fala sobre esse mistério quando a igreja se reúne, a noiva se reúne, né? Porque eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho, tem gente que diz assim, eu sou igreja. Sozinho você não é igreja. Igreja é junto. É quando nós nos unimos para adorar a Deus. Essa reunião aqui, o apóstolo Paulo fala assim, existe um grande mistério acerca disso.
A noiva se reúne para adorar o noivo, meu irmão. Então o Senhor revela coisas maravilhosas, o Senhor derrama bênção, o Senhor derrama milagres, o Senhor, meu irmão. Por quê? Porque aqui nós nos unimos para adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Pode aplaudir Jesus, não é o proibido não, viu? Versículo 36 diz: e rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. Então ele convida Jesus para comer na casa dele. Como eu disse, meu irmão, Jesus não rejeita o convite. Se você convidar Jesus para a sua vida, ele vai entrar, ele vai se assentar. É importante os detalhes, porque a revelação está nos detalhes. Entrando em sua casa, assentou-se à mesa. Por que dos detalhes? Jesus se assenta à mesa com o fariseu e com o adorador, com o pecador. Porque Jesus quer chamar todos ao arrependimento. Só que, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, olha o detalhe, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. No outro evangelho diz que aquele vaso de alabastro custou 300 denários. Era um valor, aquilo escandalizou o lugar. Chamou a atenção tanto dos discípulos quanto dos fariseus. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, né? Ele só pensou: se este for o profeta, então ele já taxou Jesus. Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Na mente do fariseu, ele já pensou assim: não, esse aí não é, acabou. Não tem mais. A gente rotula certo tipo de coisa. Quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente rotula, a gente julga. Compreende? Jesus veio buscar aqueles que estavam doentes. Os sãos não precisam dele. Ele disse isso. Eu vim buscar os perdidos ao arrependimento. E ali aquele homem fariseu, ele taxa Jesus, dizendo que ele não era profeta só porque aquela mulher estava adorando Jesus ali naquele lugar. Vamos para frente, que tem mais coisa aqui. Respondendo então Jesus disse: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Um devia 500 e outro 50. 10 vezes mais, né? E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ou seja, o credor, ou seja, aquela pessoa que tinha direito de receber, perdoou a dívida dos dois. O que devia 500 e o que devia 50. Está comigo aí, acompanhando o raciocínio? E então perdoou-lhes a ambos e disse: pois, qual deles, Jesus perguntou para ele, o amará mais? Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgastes bem. Jesus falou para ele: julgastes bem. Voltando-se para a mulher, aí ele voltou para a mulher, Jesus disse a Simão: vê essa mulher, entrei em tua casa, não me destes águas para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Olha o detalhe. Jesus continua: não me deste ósculo. Ósculo, para quem não sabe, é beijo, tá? Ósculo, beijo. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo. Isso é forte, irmãos. Isso tem revelação aqui, poderosa. Mas essa ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Aqui, irmãos, nós temos algo tremendo, tremendo. Sabe por que nós temos um religioso fariseu que rotula o mestre? Porque aceitou a adoração de uma pecadora. E nós temos aqui Jesus trazendo grande revelação. Por quê? Qual foi a queixa de Jesus? Vamos voltar aqui ao versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão. Simão era o fariseu: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes águas para os pés. Sabe, querido, muitas vezes nós queremos nos relacionar com Jesus
sem abrir mão. Jesus julgou o que aquela mulher fez. E o que o fariseu fez? Convidou ele para entrar. Às vezes nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, mas nós não fazemos nada. Nós não nos relacionamos com Jesus. Era muito comum naqueles dias, as pessoas caminhavam muito, então os seus pés sempre estavam empoeirados. Então Jesus se assenta à mesa com os pés sujos. Mas quem vem? Uma adoradora, porque adorador sempre vai ter, meu irmão, como limpar os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Isso é muito forte. Um verdadeiro adorador sempre prepara o caminho do evangelizador. Uma pessoa extravagante sempre prepara o caminho do evangelizador. Ele cuida dos pés. Os pés, irmãos, de Jesus no corpo de Cristo, ele fala de evangelho, daquele que anuncia o evangelho. A gente tem que aprender a cuidar daqueles que anunciam o evangelho. Aquela mulher cuidou daqueles que anunciam. Quem era que estava ali? Jesus, o corpo de Cristo. Isso é profético. Ele reclamou com Simão dizendo: eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. Mas essa mulher que tu chamou de pecadora, essa mulher que você julgou ela, eu entrei, você não me deu água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas. Fala de você, querido, sabe? No evangelho nós não podemos, meu querido, de forma alguma viver um evangelho sem lágrimas. Lágrimas que fala de adoração, que fala de oração. Aquela mulher, ela se prostrou com lágrimas, mesmo sem. Aquele homem poderia ter dado de melhor para Jesus, mas ele não optou por isso. Mas aquela mulher, na sua adoração, ela consegue fazer aquilo que o fariseu não pôde fazer, mesmo tendo todas as ferramentas nas suas mãos. Quem me compreende aqui? Quando nós entendermos isso, de que aquela mulher, ela faz algo tão profético, porque no outro evangelho diz que ela estava preparando Jesus para a sepultura. E onde o evangelho fosse pregado, ela seria lembrada por causa daquela atitude. Sabe, querido, quem prepara o caminho do evangelizador tem um lugar de honra diante de Deus. Nós não podemos perder os nossos olhos, porque se a gente ficar como Simão, fariseu, a gente tem aparência de santo, postura de santo, mas não faz nada em relação ao Rei dos Reis. Aquela mulher chorou nos pés de Jesus e limpou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Sabe, querido, aquilo ali era uma afronta para o fariseu, porque muitas das nossas atitudes vai afrontar, meu irmão, quem não quer fazer nada. Quando a gente faz algo para Deus, isso vai incomodar muita gente. Incomoda quando você quer fazer as coisas da forma como Deus quer, não como a forma como o mundo quer. O seu relacionamento com Deus, se não incomodar ninguém, está errado. Tem que incomodar o mundo. O seu relacionamento com Cristo, se não tem incomodado ninguém, repense como tem sido o seu evangelho, como tem sido a sua caminhada. Será que você tem sido como fariseu? Ou tem sido como uma verdadeira adoradora que chora aos pés de Jesus? Sabe, querido, porque ninguém merece o céu. Escute isso. Ninguém merece o céu. Nem eu, nem você, nem ninguém na terra merece o céu. Nós merecíamos ser crucificados como Jesus foi. O nosso fim era a perdição, mas Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. E é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
é presente de Deus. Se você crê, aplauda bem forte a Jesus. Diga glória a Deus, aleluias. Vê essa mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Não adianta você, meu irmão, convidar Jesus para a sua vida e sua vida continuar sendo a mesma, sem fazer nada em relação ao reino de Deus, as coisas de Deus. Porque Jesus foi taxativo. Por que Jesus falou aquilo com Simão? Porque Simão se achava melhor do que aquela mulher. Simão se achava melhor do que ela, e ainda julgou o mestre: se esse for a profeta, saberia quem tocava ele. Por quê? Porque ele estava agarrado numa religião. Religião não salva ninguém. Ninguém. Escute isso. Não é porque você tem nome de evangélico que você vai para o céu, tá? Anota bem claro na sua vida isso. Ah, pastor, mas eu não vou entrar nisso aqui. Mas eu quero que você compreenda que a salvação é Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Cristo. Não existe outro caminho. Ele disse lá em João capítulo 7. Estou pregando aqui de manhã. É João 10. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passa pela porta chamada Cristo, esse tem a salvação. É só por Ele, não tem outro caminho, não tem outro atalho. Não é por suas obras. A Bíblia diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Então não é porque eu faço porque a fé, diz o Tiago, diz que a fé sem obras é morta. Então a fé é acompanhada de obras. Mas não são as obras que me traz a salvação, é o contrário. A salvação faz com que eu tenha obras. Quando eu sou salvo, automaticamente a fé que existe em mim, ela gera obras. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Sem Jesus pedir, ela foi aos seus pés e preparou o corpo de Cristo. Mas essa regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar. Esse beijo fala de relacionamento. O relacionamento com Jesus. Beijar os pés de Jesus nos aponta profeticamente de nos relacionarmos com a caminhada, com o Evangelho de Cristo, que é a nossa missão, que é evangelizar. Todos nós temos obrigação de evangelizar. Se você não tiver amor pelas almas, está errado. Beijar os pés de Jesus fala de intimidade e fala também de eu amar aqueles que evangelizam, e eu preciso também ter amor pelos perdidos. Compreende, irmão? A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da salvação. Então aquela mulher, sem saber, mas profeticamente, ela olhou para a formosura, pela beleza dos pés de Cristo. Quantos de nós nos esquecemos de evangelizar? Quantos de nós já não amamos mais os perdidos? Porque, quero saber de mim, o resto é resto. Não, querido. Eu tenho que amar as pessoas, porque o evangelho, meu irmão, é amor. Nisso sabereis que sois meus discípulos, vocês amardes uns aos outros. É isso, irmãos. A nossa identidade, ela muitas vezes, ela está deturpada por causa dos dias em que nós vivemos. E o Senhor está nos chamando para voltar à nossa identidade. Identidade de Cristo em nós. Aquela mulher, Jesus, ele deu uma aula para aquele homem que era fariseu. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu-me os pés com unguento. Fala da unção do Espírito Santo. E aquilo exalou um cheiro que incomoda fariseu.
que incomoda quem não quer ter relacionamento com Jesus. Quando você começa a exalar, meu irmão, o óleo, o azeite que vem do trono, esse cheiro, ele começa a incomodar as pessoas ao seu redor. Por isso que eu falei, se o evangelho que você tem vivido não tem incomodado ninguém ao seu redor, meu querido, você precisa de repensar. Ah, pastor, tem que fazer inimizade com os outros? Não, você tem que ser só servo de Deus. E isso vai incomodar. Isso vai incomodar. Eu já estive em situações na minha vida que até hoje eu fico sem. Eu já tive em fila de supermercado, dos outros me agredir, irmão, sem eu nem ter olhado, sem nem eu ter falado nada. Só por eu ser eu. Agredido verbalmente. E eu falei assim, essa mulher está endemoniada. Pensei comigo, e estava. Começou a falar assim, ó. E eu pensei assim, ele está falando comigo? E eu sem saber por quê. É pelo cheiro que a gente exala. O diabo sabe quem é você. Olha, a Bíblia diz que certo dia um homem está lá no livro de Atos, em nome do Deus de Paulo, de Pedro, eu expulso, né? E o diabo olhou para ele e disse: Paulo eu conheço, Pedro também, mas quem é você? E a Bíblia diz que o endemoniado deu um coro naquele homem. Por quê? Porque não exalava o cheiro. Então aqui nós temos uma revelação de intimidade, de relacionamento com Cristo, de amor, de renúncia, de adoração. Aquela mulher não quis nem saber, o mundo caiu e ela estava só ali, chorando, adorando. Ela não estava nem aí para dizer assim: você podia ter dado esse negócio para os pobres, você podia ter vendido isso, mas você desperdiçou nos pés. Honra. A quem honra, honra. A honra é o linguajar do céu. A nobreza é o estilo de vida do céu. A excelência é o céu, irmão. E tem um tanto de crente medíocre que não sabe o que é princípio de honra, que não sabe o que é gratidão. Aquela mulher é grata. Se você pegar lá em João capítulo 12, se nós pegarmos a sequência, em João 11, Lázaro havia ressuscitado. Em João 12, você vê ela fazendo aquilo. Gratidão. Quantas pessoas, irmãos, que isso é algo que precisa ser praticado, exercitado, porque nós fomos doutrinados, irmãos, a não sermos pessoas de honra. A sociedade, né? O povo que nós vivemos tem uma cultura que não honra, infelizmente, uma cultura que não é grata, e isso precisa de mudar, porque aquela mulher tinha gratidão, ela tinha honra, e isso incomodava o fariseu, porque tudo que você vai fazer em relação às coisas de Deus incomoda quem não quer fazer. Incomoda. Meu estilo de vida incomoda as pessoas. Por quê? Porque eu sou, meu irmão, um embaixador do reino de Deus. Meu estilo de vida vai incomodar muita gente. O meu linguajar vai incomodar muita gente. E aí de repente as pessoas começam a te odiar por você não ter feito nada com ela, mas só por quem você é em relação ao reino de Deus. E aí Jesus continua dizendo, olha, no versículo 46, não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa mulher ungiu-me os pés com unguento. Fala de óleo, de unção, do Espírito Santo. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados. Aquela mulher era pecadora mesmo, irmão. Abre parênteses, era pecadora mesmo. Fecha parênteses. Mas o texto nos diz que Jesus virou para ela e disse:
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. O relacionamento com Jesus. Por isso que a Bíblia diz: ainda que os teus pecados sejam, como a escarlate, vermelho, encarnado, eu vou purificar você. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas o que vem antes? É entrega, adoração. Vê naquela atitude, profeticamente, o que aquela mulher fez. Ela chorou, ela adorou, ela entregou, ela sacrificou, ela beijou, ela se relacionou, ela teve intimidade com Jesus. E qual foi o decreto de Jesus logo após? Os teus muitos pecados lhe são perdoados. Sabe o que isso significa? Essa vida de miséria que você levou até hoje, finda agora, filha. Porque, pode aplaudir Jesus. Às vezes nós não compreendemos o que é o Senhor, o Rei dos Reis, virar e falar assim: os teus muitos pecados lhe são perdoados. O que a Bíblia diz sobre o pecado? O salário do pecado é o quê? O que existia para aquela mulher, sabe o que era? Um decreto de morte. O que existia para aquela mulher era a perdição eterna, era o inferno. Mas naquele decreto tudo mudou. No decreto de Jesus acerca de nós, tudo muda. Os teus muitos pecados são perdoados. Então Jesus está dizendo assim: é inaugurado na sua vida agora uma nova etapa, aleluias. Meu querido, entenda, quando o Senhor perdoa os nossos pecados, a multidão dos nossos pecados, o fardo da perdição já não está mais sobre as nossas vidas. O decreto de morte eterna que eu estou falando, é rasgado ali. Uma atitude de adoração, uma atitude de renúncia, de sacrifício, de honra, de gratidão, riscou a cédula. A Bíblia diz que Jesus riscou a cédula que era contrária a nós. A nota promissória que nós não tínhamos como pagar, Ele pegou e rasgou. Por mim e por você, para aqueles que creem de verdade. Não um fariseu que fica julgando. Ele quer relacionar com a gente. Por isso te digo: os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque você muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha, o que Jesus quis dizer com isso? Olha, não escute nada que essas pessoas vão falar. Eu estou te falando, vai em paz, a tua fé te salvou. Sabe que Jesus não pede nada de nós. O que Jesus pediu de Simão? Nada. Ele não pediu nada, mas ele disse: você não fez isso? Você não fez aquilo? E você não fez isso? Foi ou não foi? Foi ou não? Jesus não pediu nada, mas eu cheguei na tua casa e você não deu água para os pés. Eu cheguei na tua casa e você não me deu óleo para a cabeça. Eu cheguei na tua casa e você não fez isso. Ele não pede nada de nós, mas Ele quer atitude de adorador. Ele não pede nada de nós, mas Ele quer renúncia. Jesus nunca vai exigir nada de você, mas o que você faz, mexe com Ele. E decreto que sai da boca dele, meu irmão, não tem demônio, não tem diabo algum que possa fazer nada. Porque o que sai da boca dele, meu irmão, é decreto. Os teus muitos pecados lhes são perdoados. Deixa o povo se matar. Deixa Judas falar que esse dinheiro é para dar para os pobres. Não importa.
que você fez vai ficar para a eternidade. É isso. Então, meu irmão, pare de viver um evangelho de boca. Que muitas vezes você convida Jesus para vir para sua casa, mas você não quer se relacionar com Ele, você não quer entregar-se a Ele, você não quer adorar Ele, você não quer sacrificar Ele, você não quer honrar Ele. Simples. O evangelho precisa, ele não exige nada, mas tudo que eu faço tem a ver com a quantidade, o tamanho do meu amor. Aquela mulher muito amou. Por quê? Porque ela muito foi perdoada. E às vezes nós não compreendemos isso. É tempo de a igreja aprofundar, meu irmão, no relacionamento com Jesus, porque está cada vez pior as coisas. Está cada vez pior. E o que eu vou fazer em relação a isso? Dá o exemplo. Adorar, limpar os pés de Jesus com as suas lágrimas, sacrificando, honrando, mesmo que Ele não te peça nada. Ame, faça, porque é evangelho que você não faz nada, meu querido, não é o evangelho que vai transformar a vida de ninguém. E às vezes vão se levantar pessoas para criticar você, suas atitudes, seus atos. Você é doido, você é isso, você é aquilo. Não preocupa com as vozes, porque aquele que criou todas as coisas diz: os teus muitos pecados lhes são perdoados. Vai em paz, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus. Coloque-se de pé no teu